dentro de todo o ecossistema Audaces, eu acho que o que enche os olhos dos empresários na hora de fazer o investimento é o efeito do Audaces Encaixe por representar ali uma economia muito evidente, né? A otimização do tempo da equipe, a economia de tecido, mas tem outros dois recursos que são menos comentados, mas que também carregam essa coisa da redução de custos, que eu queria muito falar a respeito, porque não é tão palpável quanto uma coisa concreta, né, como a economia de tecido, mas tem um efeito muito importante dentro da rotina da empresa, pensando em economia de material e em economia de tempo também. Vamos falar sobre isso? Cheguei bem empolgada com isso que eu estava falando no carro e estava pensando num jeito novo, num jeito diferente de demonstrar isso que eu estava falando. E vi aqui um outro formato de vídeo para explicar isso. De certa forma, eu já expliquei isso outras vezes, né, sobre o desenvolvimento de produto com o uso otimizado do Audaces 360. Dessa vez eu vou mostrar até um pouco além do 360, mas o mais importante é que por essa ótica da economia de recursos. Então, assim como é muito fácil encontrar o retorno financeiro do investimento no Audaces Encaixe, né, dentro do processo de produção, eu quero mostrar aqui o quanto de economia existe no processo de desenvolvimento de produto e que representam um retorno significativo desse investimento feito. Depois você até me conta aqui se você gostou desse formato. Vai ser um vídeo assim com pouca edição e com uma carinha meio que de aula, mas não é esse o intuito, não é ensinar uma forma de fazer, é compartilhar a forma como eu faço visando essa economia de recursos. Então vem comigo aqui para a tela. Olha que gracinha que eu montei aqui. E é importante frisar o seguinte, o foco não é em mostrar cada uma das soluções, é mostrar esse caminho e onde tem que estar o nosso foco, pensando em economia de recursos, seja material ou de tempo da sua equipe. Então vamos lá. Primeira revelação. O primeiro passo aqui do nosso processo de desenvolvimento de produto é a construção do mood board. E eu sempre falo nos vídeos em que eu mostro essas soluções, eu falo sobre o ideia ser uma tela em branco onde a gente consegue espalhar elementos de inspiração, imagens, materiais, referências visuais dos produtos que estão inspirando aquela criação. Então eu trouxe até o exemplo aqui que eu fiz para outros 2 vídeos do canal, em que eu falava sobre o uso do Ideia nesse sentido. Aqui está a distribuição de peças de referência ou do mood que eu queria para a coleção, tem imagens de alguns produtos, tem desenho de estampa. Isso aqui numa pegada mais de inspiração. E tem um que é mais prático, que eu uso mais até do que aquele de inspiração, que é organizando o todo da coleção mesmo, separando ali a cartela de cores, exemplos de materiais que vão ser usados, com as cores, às vezes as cores disponíveis no fornecedor, para que eu trabalhe em cima de produtos que são mais viáveis e que não precise ficar correndo atrás de tingimento, um mix dos produtos, um esboço do que eu penso para a coleção e uma hierarquia de cores, da cartela de cores, o peso que essas cores vão ter dentro do todo da coleção. Então aqui está um exemplo de formas de se construir moodboard dentro do Ideia. Então, passo seguinte, a gente tem a próxima etapa, que é o planejamento efetivo dessa coleção que eu construo dentro da ISA, do Audaces ISA. Então ali, deixei até aberto aqui uma coleção já existente para mostrar. Aqui a gente vai colocar o nome da coleção, ano de lançamento, em que estação vai ser lançado, em que mês vai ser lançado, e organiza as etapas e o cronograma. Eu coloco aqui quantos produtos fazem parte desse lançamento, data inicial e data final. Tenho aqui as minhas etapas que já ficam configuradas, mas eu consigo ainda editar se eu quiser mudar alguma coisa para essa coleção em específico, e as datas aqui que eu posso ir preenchendo. Eu gosto de trabalhar do final da coleção para o início. Então eu coloco aqui a data final e analiso quanto tempo leva cada etapa e vou construindo esse cronograma. Aqui, como é uma coleção, como eu disse, que já existia aqui, eu venho aqui para a parte dos modelos e já consigo também, aqui eu já tenho os modelos cadastrados, mas eu posso ir cadastrando os modelos dessa coleção e consigo visualizar aqui as etapas onde eu vou marcar
o que já foi feito. Então eu tenho aqui todos os produtos organizados num único lugar e todos os outros setores que usam Audaces ISA também têm acesso e conseguem acompanhar o andamento do desenvolvimento de cada um desses produtos de cada coleção. Voltando para o nosso mapa mental, a etapa seguinte seria a de criação efetiva, o design do produto mais a aprovação visual. Então aqui eu trabalho no Audaces Fashion Studio, deixa eu chegar mais para perto, onde é feito de fato a criação usando um croquis tridimensional. A gente constrói esse produto em cima do manequim. Também pode ser feito aqui dentro do Ideia também, com o croquis tradicional, bidimensional. Eu pessoalmente gosto mais de usar o Fashion Studio, porque ali eu já consigo enxergar quase que o produto pronto, já tem uma simulação mais realista do que vai ser esse produto. E com isso eu consigo fazer uma aprovação visual que, de outra forma, eu só conseguiria fazer com o produto já desenvolvido, já com a modelagem feita, a pilotagem feita e provado num modelo de prova. E isso consome várias etapas, consome o tempo desses profissionais, consome matéria-prima, e só então eu vou conseguir fazer uma aprovação visual. Com o uso do Fashion Studio, eu já faço isso nesse momento, já consigo reprovar aquilo que não tem o resultado que eu gostaria, a forma que eu gostaria, e eu ainda consigo fazer, deixei até anotado aqui para não esquecer, simulação de looks e avaliação da coleção completa. Tenho exemplos aqui também para mostrar, também resultado de outros vídeos do canal. Inclusive, eu tô passando aqui falando dos processos, não tô me aprofundando na ferramenta, mas tem muito vídeo já feito aqui que mostra o funcionamento de cada um desses recursos, tá? Então aqui eu consigo visualizar a coleção toda com as variantes. Aqui tem um outro exemplo que também foi feito em outro vídeo. Tá vendo? Eu consigo ver o todo da coleção, ver se está faltando algum tipo de produto, se está faltando mais variantes de um dos produtos. Consigo olhar para o todo e ter esse planejamento mais apurado e com esse momento de aprovação visual até de outros heads de outros setores. Galera de marketing, galera do comercial pode opinar nesse momento. Galera de produção também já pode falar sobre o equilíbrio dos tipos de produto dentro do todo da coleção. Enfim, esse momento da aprovação visual, sem que a gente precise ter os produtos confeccionados, economizam muito dinheiro, fazem a gente poupar tempo e recursos financeiros. Então vai ser a primeira etapa que vai ganhar aqui o selo de economia. Esse aqui é um dos recursos que ajudam a gente a economizar durante o processo de desenvolvimento de produto. E uma coisa que acontece aqui nesse momento é a execução da primeira ficha que a gente vai criar no Ideia relacionada a cada produto. Eu tenho aqui como exemplo um arquivo de um produto, e essa aqui seria um exemplo de ficha de criação que a gente pode usar, e já tem aqui as primeiras informações que vão alimentar essa ficha como um todo. Eu sempre falo de ter um único arquivo, usando as várias páginas que a gente pode ter para esse arquivo, e em cada uma delas um tipo de ficha para uma função diferente, só que todas agrupadas num mesmo lugar para manter a coesão dessas informações. Então eu já preenchi aqui as informações básicas no cabeçalho do modelo, já coloquei a imagem integrada que está vindo do Fashion Studio e algumas orientações aqui sobre a idealização desse produto. Essa ficha aqui, que já está pronta nesse momento da criação, pode ser inserida no Audaces ISA para que a gente, vou dar até um exemplo, um exemplo mais concreto. Quando eu venho aqui nesse modelo, eu já posso criar a ficha técnica online e começar a alimentar a ficha online com as informações do Ideia. A gente tem a possibilidade de vir aqui e importar o arquivo do Ideia. Só que aí tem o seguinte, cada vez que é feita uma alteração nesse arquivo do Ideia, a gente tem que vir aqui e atualizar. Mas o bacana é que todo mundo sempre vem buscar informação no Audaces ISA, que é uma licença que a gente consegue fazer separada do 360, de todos os outros programas do 360. Então você pode ter só o Audaces ISA espalhado em vários setores da sua empresa. E com isso as pessoas podem ir acompanhando essa ficha técnica online durante o processo de desenvolvimento de produto. Conforme são
feitas novas fichas e novas atualizações desse arquivo, essas informações vão sendo atualizadas também nessa ficha técnica online e todos os outros setores conseguem ter acesso e acompanhar a evolução do produto. Vai buscando ali já as informações que são pertinentes à sua função específica. Então a comunicação fica muito melhor. Vamos ver em outros momentos outras fichas que a gente vai trazendo para cá. Voltando ao mapa mental, o processo seguinte já é mais convencional, a galera já está acostumada, que é o processo de modelagem que é feito dentro do Audaces Moldes, com bases padronizadas, já graduadas, para que a interpretação dos modelos seja feita ali numa base e já gere moldes já graduados, que facilitam bastante os processos seguintes que eu vou mostrar aqui. E aqui, mais uma vez, é feita uma outra ficha, porque assim como quem fez a criação fez uma ficha de criação para orientar o processo seguinte, que seria da modelagem, quem fez a modelagem também faz uma ficha para orientar a pilotagem, que vai ser o processo da etapa seguinte. Então, nesse mesmo arquivo, ó, a página seguinte, eu fiz ficha de pilotagem, que a pessoa que fez a modelagem vai alimentar, já colocando aqui detalhes de acabamento, pode incluir já medidas, formando uma tabela de medidas que depois vai ser usada na ficha de produção, e o verso dessa ficha pode ter frente e verso, né? Já com o molde integrado aqui também. Vou até mostrar um arquivo com bases já graduadas que vão gerar os modelos já graduados também logo nesse momento. Porque mesmo que você tenha que fazer alterações, quando você altera aqui o tamanho base, você já está alterando também os outros tamanhos da grade. De volta ao nosso mapa mental. Aqui, como eu disse, mais uma ficha de pilotagem. Quando a gente atualiza essa etapa lá na ISA, essa etapa aqui, ó, eu já teria marcado aqui o processo de criação do Fashion Studio, essa primeira aprovação, que foi a aprovação visual, já daria check na modelagem e já poderia, nesse momento, no momento em que eu dou check, eu já vou lá e atualizo a ficha técnica também, para que a ficha online fique sempre atualizada de acordo com o momento mais recente do IDEA. E aí, quando eu venho para a etapa seguinte, eu fujo um pouquinho do convencional, porque a galera está acostumada a concluir a modelagem e já cortar uma peça física e fazer uma pilotagem física. E aqui a proposta é que a gente faça uma pilotagem e uma prova virtual usando o Audaces 3D. Porque aqui a gente consegue montar os manequins de acordo com o nosso padrão de medidas, de acordo com a nossa tabela de medidas, e simular a costura do produto e conseguir provar esse produto montado já num corpo de prova, fazendo com que ele se movimente. A gente consegue configurar as poses e analisa o mapa de pressão para ver se a roupa está apertando em algum lugar. Visualmente, a gente já vê se está sobrando tecido, comprimentos, posição de recorte. Já consegue fazer toda essa primeira análise antes de cortar uma peça. E nesse momento a gente já identifica muita coisa que pode ser corrigida. Então não é que o 3D vai substituir a pilotagem e a prova convencionais, mas a gente vai fazer uma simulação para já se adiantar em alguns ajustes que podem ser feitos nesse momento, nesse ambiente digital. Eu já volto para o Audaces Moldes, faço essas alterações e depois que eu fico satisfeita com a minha prova digital, aí sim eu vou fazer uma prova convencional. E uma pilotagem, claro, convencional. Então vamos dar uma olhada em como a gente pode ter isso aqui. Então, ó, já deixei adiantado aqui alguns processos. Mais uma vez, se você quiser ver em detalhes o funcionamento da ferramenta, tem vídeo no canal mostrando como você chega até esse momento aqui, como a gente avança até esse ponto. Vou fazer a simulação aqui, já com as costuras previamente definidas, as características físicas do tecido já estavam configuradas também, mas a gente consegue ver o tipo de análise que pode ser feita. Ó, já estou vendo aqui onde ficou meu recorte, como ficou o volume da peça, é aquela mesma que estava desenhada lá na ficha de criação, só que eu estou achando o comprimento da manga muito grande. Eu queria que fosse um pouco mais próximo do comprimento do corpo. Então eu tenho aqui um recurso de uso de alfinete para fazer uma marcação. Ó, coloquei o alfinete aqui, ele já apareceu no molde também. Então eu já consigo fazer uma alteração e avaliar se essa alteração aqui é suficiente. É parecido com o que a gente faria no físico, só que sem gastar tempo dessa costureira, sem gastar tecido.
Então, deixa eu ver quanto eu precisaria reduzir. Tá dando 11 centímetros. A redução que eu fiz aqui já apareceu aqui do lado da simulação. Vou remover o alfinete. E já posso avaliar aqui se é isso que eu preciso realmente para ter o resultado que eu gostaria. Agora ficou bem mais próximo da ideia original. Aqui tá travando um pouquinho por causa desse software que eu uso para gravar a tela, mas geralmente isso é mais rápido, já acontece mais rápido. Então, eu estou usando esse exemplo aqui, mas são várias outras avaliações que a gente consegue fazer nesse momento com a simulação no 3D. Então, por conseguir economizar tempo de equipe e material, óbvio que essa etapa também ganha o nosso selo de economia e é um dos momentos em que a gente consegue ver retorno do investimento pelo fato de estar poupando diversos retrabalhos que poderiam acontecer mais à frente. A etapa seguinte já é mais convencional, seria a nossa pilotagem e prova física, em que vai ser cortada a peça já no tecido correto, vão ser feitas as análises de costura para validar se os acabamentos funcionam realmente. A gente vai fazer a prova numa pessoa mesmo, que vai sentir o produto e vai poder dar esse parecer. Se for reprovado, volta para a modelagem, para ajustes que não foram detectados no 3D, e se for aprovado, segue para a etapa seguinte, e a gente vai para uma etapa essencial, que é a ficha técnica de pré-custo. É feita essa etapa usando o Audaces Encaixe para fazer o consumo do tecido e o Audaces Ideia para montagem da ficha. Então a gente vai avaliar consumo dos materiais, sequência operacional, ou então quais os serviços que têm que ser contratados caso seja uma produção terceirizada. Vai ser feito o cálculo de custo efetivamente, considerando o custo material e o custo de produção, e pode ser feita já nesse momento uma análise de planejamento da produção, se você já tem os recursos necessários, tem o maquinário necessário, tem mão de obra qualificada para isso, vai precisar fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de adequação, e também o planejamento de compras. Olhando para uma ficha que eu estou usando como exemplo, nesse momento a gente tem a ficha de custo, onde mais informações são inseridas, nesse caso, informações dos materiais e as suas quantidades, já com o custo, e também aqui eu usei valores fixos, como se a produção fosse terceirizada, e aqui, mais uma vez, a gente a gente deve atualizar a ficha no Audaces ISA para que a ficha técnica online continue tendo essas informações atualizadas. Voltando para o nosso mapa mental, na etapa seguinte, agora que a gente tem produto físico aprovado, custo analisado, a gente vai para uma aprovação final. Então vamos analisar os produtos novamente, analisar os preços finais que foram calculados com base nesse pré-custo, e vão ser feitas apostas de produção. Nessa hora, mais uma vez, reúne-se os heads dos setores principais envolvidos para opinarem sobre isso, e é aquele provão final mesmo para a gente definir quem vai, quem fica, vai mudar mais alguma coisa, não, tá pronto. Então essa é a coleção definida. Beleza, vamos para a etapa final, que seria a liberação de fato para a produção. E aqui a gente vai usar 3 ambientes principais do Audaces, que seria o Audaces Moldes, para a gente fazer uma revisão e organização desses arquivos. Então, ver se a quantidade está certa de partes por modelo, o tecido está correto, piques estão corretos, graduação. Dar uma conferência geral para evitar erros mais à frente. Conferência também e a finalização das fichas técnicas, dessa vez uma ficha de produção. Vamos olhar aqui o exemplo que eu trouxe. Mais uma vez, eu preparei frente e verso. Então aqui eu tenho essas informações do cabeçalho que foram colocadas lá na ficha de criação. Essas informações são feitas aqui no editor de propriedades, então elas vão sendo preenchidas automaticamente. Então essas informações já vão correndo, já vão percorrendo as outras páginas também. Isso é mais uma vantagem de ter um software específico para moda, que foi desenvolvido para essa finalidade. Não são esses genéricos que a galera usa. Então você tem muita praticidade, muita agilidade no compartilhamento dessas informações. Então já tenho aqui uma tabela de medidas, as informações do produto, no verso as quantidades dos materiais, posicionamento de etiqueta, e tem várias outras informações que podem ser usadas também de acordo com a sua realidade, o tipo de informação que a sua produção vai precisar. E, mais uma vez, vamos lá, estou sendo repetitiva, mas é porque é realmente muito importante. Essa aqui, mais do que qualquer outra ficha, tem que estar
integrada lá no Audaces ISA, na ficha técnica virtual, ficha técnica online, que a gente vai compartilhar com todos os outros setores. Todo mundo tem que estar buscando informação no mesmo lugar, para a gente não ter o risco de ter um PDF desatualizado, seja na rede ou impresso, correndo na empresa. De repente teve uma atualização e não atualizaram todos os packs de peça lacrada e aquela ficha impressa não está atualizada. Então, esse tipo de informação errada pode induzir os outros ao erro e a gente acaba tendo desperdícios e perdendo dinheiro por conta da necessidade de retrabalhos. E quando tem retrabalho ainda tá bom, porque a gente ainda consegue salvar. Pior é quando não tem como salvar, você perde uma peça ou perde uma produção inteira por problemas na comunicação. E você deve estar se perguntando, pô, faltou aqui o selo para alguém. Esse selo, na verdade, vai para todas as fichas que a gente construiu ao longo do processo e que a gente foi atualizando lá na ficha técnica online do Audaces ISA, que é o nosso terceiro recurso, que representa um retorno de investimento, exatamente por ajudar a evitar que erros sejam cometidos por problemas aí de ruídos na comunicação. Então, ter uma comunicação clara e muito acessível para que todo mundo consiga se entender durante o processo, que consiga acessar com facilidade, compreender com facilidade, toda essa praticidade favorece o acerto e evitar esse tipo de questão durante o processo produtivo é uma forma também de você ter retorno sobre o seu investimento. Então, apesar da gente conseguir enxergar de forma mais concreta no Audaces Encaixe o retorno desse investimento, por você ver claramente ali a economia de tecido que acontece, a economia de tempo da sua equipe, durante o desenvolvimento de produto também tem muito a ser explorado. E eu não posso deixar de mostrar aqui também como é a ficha técnica online por dentro. Aqui eu puxei o arquivo lá do IDEA, desse exemplo aqui, é uma legging, e aqui eu tenho as mesmas informações cadastradas lá no IDEA. Eu tenho aqui sobre o tecido usado, tem um silk que aparece também, um serviço de estamparia, aparecem as informações relacionadas, eu tenho também os custos envolvidos e eu ainda posso imprimir a partir do Audaces ISA. Vou selecionar aqui um layout que eu já tenho padronizado, que seria ficha de produção, por exemplo. Então eu tenho aqui as informações que eu já selecionei, que fazem parte desse layout, e tenho aqui os materiais correspondentes em suas cores, para não ter erro também na montagem das variantes, as atividades que foram selecionadas e a tabela de medidas. Então, a qualquer momento, faltou uma informação, preciso imprimir uma ficha. Você vem aqui e sabe que a ficha está sempre atualizada dentro do Audaces ISA e você não precisa ficar na dúvida se aquela impressão que você tem ali está atualizada, não está, ou aquela ficha que estava lá na rede interna está atualizada ou não. Aqui você sabe que está sempre atualizada, a informação que você busca aqui é segura. Então, se você não está usando todos esses recursos, tirando proveito de todas essas possibilidades que você já tem aí, ou se você está pensando na possibilidade de adquirir as soluções Audaces e não tinha tanta certeza aí sobre o retorno do seu investimento, esse vídeo é para te mostrar que você pode economizar muito mais do que o tecido da produção através do Audaces Encaixe. Você consegue economizar muito, evitar muito estresse também, com uma clareza maior nos seus processos de desenvolvimento, e isso não deixa de ser também uma forma de retorno de investimento. Então tem muito recurso a ser explorado, muito recurso a ser melhor utilizado, e pode ser que você não esteja explorando ao máximo das possibilidades dessa ferramenta incrível que você tem aí em mãos. Se você quiser que eu me aprofunde mais em relação a algum desses tópicos, deixa aqui nos comentários e a gente traz mais vídeos. Me conta também se você gostou desse novo formato. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!